Olá, seguidores. Como não tivemos grandes atualizações nesse mês de abril aqui em Testes F11, vou aproveitar para dar minha opinião sobre o fundo. Aqui Testes F11 está ganhando muitos cotistas, né? Mais de 30 mil cotistas aqui no último mês. E então acho que o mercado está muito interessado aqui pelo ativo. Lembrando que essa entrada massiva de cotistas, dezenas de milhares de cotistas, em algum momento deve ter um impacto na cotação do fundo, uma cotação que vem sendo bastante pressionada. Então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Ok, começando a falar aqui sobre a remuneração de testes F11. Com um rendimento de 93 centavos e a cotação aqui na casa dos 91, nós temos um dividend yield aqui no 1,02, 1 e alguma coisa. Então, quando a gente pensa para um fundo de tijolo, você está recebendo mais de 1% ao mês, é excelente, né? Estão falando aqui de 12% ao ano em um ativo de tijolo. No entanto, toma cuidado aqui, tá? Porque tem muito ganho de capital incluso dentro desse rendimento. E não apenas tem muito ganho de capital dentro do rendimento, além disso, não é inviável a gente conseguir diferenciar o que é ganho de capital e o que é aluguel dentro desse relatório, tá? Porque aqui basicamente a gente não tem a quebra entre receita com aluguel e receita com ganho de capital. O gestor até fez aqui receita imobiliária direta, receita imobiliária indireta. Aqui não sei se esse indireta aqui está se referindo a ganho de capital. Tem esses rendimentos mobiliários. Mobiliários é de ativos financeiros, né? Vejam só como tem uma variabilidade aqui de um mês para o outro. Aqui o mês foi 17 milhões, outro 27, depois 27. Então, isso daqui, ser bem sério, é mesmo aqui com o meu caso, estou por conta aqui de fundo imobiliário, é que manhã, tarde e noite estudando fundo imobiliário, não sei dizer qual que é a receita recorrente de TSF11, ou seja, quanto que ele gera em apenas com os aluguéis. Lembrando que renda inflada pode levar a renda estagnada. Então, você que está comprando aqui TSF11 por ser um fundo de tijolo que paga 1% ao mês, sabe que existe a possibilidade do fundo acabar na mesma situação que a HGLG. Vejam só, a HGLG é um fundo de tijolo pagando mesmo 1,10 por cota já, indo caminhando para 5 anos pagando 1,10 por cota. Então toma cuidado aqui com o TSF11, a não ser que eles aumentem ainda mais o giro de ativos, mas pode ser que ele venha a ficar com a renda estagnada. Ok, agora aqui falando, dando uma olhada sobre o PVP negociado dele. Aqui a gente está com o PVP de. Opa, aqui está HGLG, né? Trocando aqui para testes F11, estamos negociando com 9% de desconto, VP a R$ 100. Então, aqui um belo de desconto. Boa parte desse desconto está vindo devido ao fato de investidores que entraram na emissão de testes F11 via troca de cotas, que a gente costuma chamar de trocador, fazem pressão de venda contra o ativo. Ok? Então, é devido a esse desconto. E como eu disse no início do vídeo, com essa entrada massiva de cotistas, acaba que esse trocador ele tem uma. Consegue fazer uma desova dessas cotas. Aqui estou ficando sem voz de tanto gravar vídeo, tá? Então, ele tem mais essa desova de cotas. Acabando essas cotas desse trocador, ele pode vir a cotação pode vir a conseguir respirar futuramente. Ok, agora aqui vou dar uma aprofundada na minha opinião sobre os fundamentos de testes F11. Primeira coisa que eu vou estudar o fundo de tijolo é verificar qual que é o segmento aonde ele investe. Aqui no caso, como o TERS F11 transformou-se num fundo híbrido, vamos ver o que ele tem na carteira. Ok? Aqui, perfil dos imóveis por ABL, área bruta locável. Olha, aqui ficou meio distorcido, tá? Porque a área de galpões logísticos é muito maior. Acaba que
espreme aqui outros segmentos, né, como saúde, hospital. Varejo também é uma ABL bem elevada. Então aqui o ideal seria que ele comentasse por receita, né? Já que em galpão logística ele distorce bastante. Então aqui vamos ter que pegar pelo segmento de atuação. Aqui, atacadista. Aqui está se referindo a varejo alimentar, supermercados, né? Um bom segmento. Gosto bastante aqui desse tipo de móvel de varejo. Aqui é algo essencial, né? É essencial esse tipo de varejo. Além disso, tem aqui uma estratégia, por trás uma estratégia de compra no atacado e venda no varejo, algo que já deu muito certo aqui no próprio TRSF11. Aqui é o HG Rio fez com muito sucesso lá no passado, então é uma parte da carteira que eu gosto bastante. Aqui em varejo, que varejo deve estar relacionado também com aquele mais varejo vestuário, outros tipos de varejo, né? Ainda assim também positivo, renda urbana até que é um segmento que eu gosto. Casa e construção, também de renda urbana, positivo. Que shopping, 2,50%. Também gosto do segmento de shopping, apesar de que o fundo tem alguma exposição a alguns shoppings que não me agradam tanto assim. Já os outros, agência bancária, 3,30%. Não sou muito fã, tá? Agência bancária, acho que não apenas eu, mas vários outros investidores não é muito fã de agências bancárias. Hospital, odeio hospital, tá? Para mim não faz o menor sentido investimento em hospital. Eu tenho um tique enorme aqui na compra desses ativos. É mais problemático você fazer uma venda para outro investidor. E lembrar que eles pegaram aqui com cap rate de apenas 8% um dos hospitais da Albert Einstein. Aqui também o segmento educacional, com quase 10%. Também não gosto do segmento educacional, devido. São vários motivos, tá? Primeiro, que você concentra num único inquilino, pode ter uma sede de inquilino, pode acabar sentindo bastante. Esses prédios geralmente não têm uma alta exposição à rua, algo que é importante quando a gente analisa um fundo de renda urbana. Tem também. Enfim, eu esqueci aqui os outros pontos que eu não gosto, mas educacional não gosto nem um pouco desse. Assim, outro ponto no negócio educacional também é a falta de liquidez. Os imóveis costumam ser mais caros, nem sempre você consegue facilidade um comprador para os imóveis, diminuindo aqui a capacidade de giro do ativo. Ah, agora aqui com relação aos alocação de recursos. Aqui está cerca de 80% em imóveis. Temos aqui quase 10% em FIIs. Olha aqui, deixar bem claro para vocês um ponto. A Tesla F11, até pelo menos um tempo atrás, tinha cotas do CPUR11 ou CPRU11. É o Fundo de Renda Urbana da Capitânia, ou aqui, vamos falar Capitânia. Aqui foi uma troca de figurinhas, uma troca de favores entre gestoras. A Capitânia, ela deu uma mãozinha, né? Deu uma ancorada aqui de testes F11 quando ele era bem menor. E agora parece que a testes F11 parece que está pagando essa dívida entre aspas, tá? Com a Capitânia. Aqui a gente já teve ancoragem desse fundo de renda urbana da Capitânia, já teve compra de imóvel do CPLG11, o fundo de logística da Capitânia, inclusive com preço bastante esticado, tá? Algumas contas lá. Recordo que também estava sendo negociado aquele fundo que foi incorporado pelo Gari, esqueci o nome lá em Santa Catarina, Paraná, teve um imóvel e muita gente comentou que talvez fosse uma compra cara que estivesse fazendo esse imóvel de CPLG. Além disso, aqui dentro de FIIs e também de CRIs, a gente vai ter troca-troca com FIIs, tá? Onde basicamente outros fundos entregaram cotas de FIIs ou CRIs e em troca testes F11 entregou cotas da emissão. Ou seja, o tipo de operação única exclusivamente para aumentar o tamanho do PL e aumentar a taxa de gestão. Aqui eu me recordo bem, o TSF11 ele chegou a entrar até mesmo na emissão de SNEL 11.
Então foi uma troca de cotas de emissão de Snell 11 por troca de cotas de testes F11. Ou seja, os dois fundos saíram ganhando nessa brincadeira. Né? Os dois, tanto a TRX quanto a Suno, conseguiram aumentar o patrimônio de sua gestão nessa troca que eles fizeram. Né? Isso aqui realmente é algo feio, tá? É exatamente o que o Barsi disse quando ele chamou o imobiliário de conta do vigário, que é os gestores eles tomarem decisão não pelo que é melhor para o fundo barra cotista, mas tomar as decisões de forma que aumente o patrimônio sob gestão e, consequentemente, a taxa de administração. Ok? Então, tenho ciência de que testes F11, que a TRX é uma gestora zero para o cotista, tá? Zero para o cotista mesmo. Tá? Aqui o negócio deles é aumentar o patrimônio de gestão, custe o que custar. Vai botar aqui agência bancária lá do Rio de Janeiro, local meio esquisito. Tá nem aí. O que importa aqui é aumentar o patrimônio de sua gestão. Então, estejam cientes aqui da postura do gestor. Apesar disso, o TSF11 não chega a ser um fundo lixo, porque pelo menos os imóveis e a localização não chegam a ser uma coisa horrorosa, apesar de que volta e meia ele compra um imóvel que eu não vou muito com a cara ali, outra colar, mas tenho em mente aqui a situação do gestor. Então, se você for tomar uma pernada TRX lá na frente, não vem bancar depois que não estava sabendo, tá? Pelo menos você que assistiu aqui o vídeo. TRX baixíssima qualidade, tá? Gestor baixíssima qualidade mesmo. Ok, continuando aqui agora falando um pouco sobre os inquilinos. Então, o fundo antigamente ele era muito concentrado por inquilinos, com certeza era um ponto negativo. Hoje em dia ele conseguiu dar uma boa diversificada, né? Lembrando que problemático entre aspas, né? É que a gente vai ter o pão de açúcar e o extra, cerca de quase 10% mais de 10%, isso mesmo, mais de 10% do PET teste F11 e que está em recuperação extrajudicial. No entanto, aqui nessa quarta-feira, dia 6 de maio, saiu divulgação do resultado e teve um acordo com credores para diminuição da dívida. Então, aqui parece que os bancões vão ter que relaxar um pouco, senão a empresa vai quebrar. Então, aqui quem está se ferrando é os bancões, então é positivo aqui para a TRX, para a TRXF11, né? Observar essa recuperação do ativo. Ok, agora aqui vou comentar sobre a alavancagem barra endividamento de testes F11. Ah, olha, esse daqui já foi um motivo de muita preocupação dos investidores. Vi muita gente deixar de investir em ETFs F11 por conta disso, mas aqui nunca foi o problema, tá? Nunca foi o problema. Acredito que ano passado, não me lembro se testes F11 chegou a ter 30 ou 60% de alavancagem. Eu vou pegar aqui um relatório bem antigo de 2024 para ver isso aqui, se realmente chegou a ter uma alavancagem. Esse número de 60% bateu aqui na minha cabeça, mas não sei se foi isso tudo. Ah, que parece que não vou conseguir devido ao. Consegui abrir aqui um relatório. Vamos ver quanto que era a alavancagem antes. Bastante. A alavancagem antes chegou aqui, peguei um relatório de 25,67%. Então aqui chegou, bateu essa alavancagem. Mesmo assim, o ativo não quebrou, continua aí firme e forte. Agora então reduziu ainda mais, com uma alavancagem líquida de 11,26%. Que com certeza a obrigação de testes F11 é maior do que isso, tá? Elas têm algumas obrigações com obras. Isso dá um jeitinho aqui de dar uma maquiada aqui no nível de alavancagem dele. No entanto, aqui não tem risco nenhum, tá? Da alavancagem do fundo. Eu sei que muita gente aqui discorda de mim quando eu falo que não tem risco aqui de alavancagem. Muita gente parece que ficou traumatizada com alguns casos que tivemos no passado, né? Somente envolvendo fundos de lajes corporativas.
No entanto, coloquem na sua cabeça, a alavancagem ela só é destrutiva quando você tem uma alavancagem alta em um fundo com ativos de baixa qualidade, que foi acontecendo nos fundos das corporativas, onde o saldo devido aumentava e o valor do ativo diminuía, a gestão não conseguia fazer venda e embolou tudo. Já que em testes F11, você tem uma alavancagem alta, mas os ativos eles são de alta qualidade. Inclusive, boa parte do resultado que você tem hoje aqui no testes F11 é por conta da alavancagem, que permitia com que o fundo conseguisse comprar vários muitos imóveis no atacado e vendendo varejo, conforme comentei lá atrás. Agora aqui, outro ponto relacionado à alavancagem. Essa é uma alavancagem muito bem estruturada, onde está tudo travado aqui via contratos atípicos. Nota aqui que são alavancagens de longo prazo, aqui alavancagens com indexação IPCA. É muita alavancagem que foi pactuada lá atrás, aqui em 2021, 2020, taxa de emissão baixíssima, que é o IPCA mais 5%. Então, a dívida muito barata mesmo. Tem aqui algum endividamento em CDI, mas é muito inferior. E já vi o gestor declarar que não pretende carregar esse endividamento CDI, que seja apenas que chamam de empréstimo ponte, né? É uma dívida aqui, uma dívida um pouco mais cara, algumas vezes sem multa de pré-pagamento. Depois eles fazem o endividamento mais longo. Provavelmente que quando a gente tiver a conclusão de uma obra, eles trocam aqui para uma dívida de longo prazo em IPCA. Assim, eles comentaram que estava caro de se endividar em IPCA de forma longa, então eles optaram por pegar aqui o endividamento em CDI temporariamente. Ok? Ah, então, agora aqui vou para a minha conclusão sobre testes F11. Mas antes, peço aqui novamente o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então, para ser bem sério, eu preferia testes F11 no modelo antigo dele, onde a gente tinha um portfólio concentrado, mas não, no gestor ainda não tinha inventado que essa coisa de topa tudo, né? Topa tudo aqui para aumentar o patrimônio da sua gestão. Eu preferia esse como ele era antigamente, tá? Concentrado, mas pelo menos com imóveis superiores. E lembrando que boa parte do ganho de capital que o fundo tem hoje vem da estratégia de compra no atacado e venda no varejo. Essa aqui é uma estratégia que ele tem deixado um pouco mais de lado, né? Muitas das aquisições que ele tem feito recentemente são de imóvel educacional, hospital, galpão logístico, outras coisas. Mas o fundo fez sucesso mesmo foi com imóveis de varejo, tá? Então, aqui, TSF11, ele realmente não chega a ser um fundo cagado, mas também não chega, tá longe de ser um fundo de alta qualidade, principalmente pelo fator gestor, que a gestão, como eu já disse, ele topa tudo. Então, aqui para o investidor que ele quer paz, não vai ser TSF11 que você vai ter paz, não, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.